Bem-vindo ao Significando Coisas, aqui é a Kelvin e hoje vamos comemorar os 10 anos de Vishnu, esse quadrinho brasileiro publicado pela Quadrinhos Nascia, escrito por Eric Asher, Ronaldo Bessani e desenhado por Fábio Cobiaco. Esse quadrinho ele faz parte de uma estética que nós chamamos de estética impressionista. No início do gibi, os quadrinhos parecem como se fossem as telas de Picasso, né? Imagina você vendo Guernica aqui, né, nesse quadrinho. Esse quadrinho ele é gigantesco, ele tem 26 centímetros de altura por 32 de largura, né? Como se fosse um quadrinho widescreen. Ele completa 10 anos esse mês de novembro de 2022 e ele foi uma grande promessa para os quadrinhos nacionais. A sua estética narrativa pode ser chamada da fase de cyberpunk e também da fase de pós-humanista. Mas sobre o que é essa história Vishnu? Primeiramente vamos para o título, né? O que significa Vishnu? Vishnu é uma entidade budista, é um deus que ele é descrito como uma entidade que protege toda a humanidade. E ele tem, uma característica dele é que ele tem várias corporeidades diferentes e que faz parte da mesma entidade, da mesma mente dele, né? Então ele se divide em vários outros seres para proteger a humanidade. Assim, na nossa história a gente tem o Vishnu, que é uma inteligência artificial que ela é o ditador da humanidade, né? Ela meio que acaba sendo um processo autocrático, né, em todo o mundo. E nós temos, nesse mundo, vários cientistas que trabalham, né, numa dependência tecnológica, né? Então, todo mundo está dependente pela tecnologia. O que nós temos de muito legal nessa história são 3 coisas que são muito importantes. A primeira, né, é um tipo de epidemia que é uma epidemia pela música, né? As pessoas acabam tendo um problema com a música. A segunda questão, né, que nós temos aqui é a questão de que se o Vishnu ele conseguiu ter uma compreensão do que é a vida, né, um awareness, né, ter essa percepção do mundo, será que é um bug ou será que ela é uma inteligência artificial muito avançada, né, mais avançada que os seres humanos? Porque ela já está na singularidade, né, ela percebe tudo, ela tem conexão com todas as coisas. O terceiro fator é de que esse Vishnu ele não é apenas uma inteligência artificial, que ele, de fato, né, ele acaba sendo uma entidade cósmica, né, ele é muito além da questão tecnológica. Ele é um Messias, né? Ele é um Deus, ele é uma coisa que veio justamente, né, juntamente com a mitologia do Vishnu budista, vir proteger a humanidade da própria humanidade, né? Que a grande questão dessa história, pessoal, né, é de que o ser humano ele é um perigo para ele mesmo, né? Então o Vishnu, né, quando você vai lá para o final da história, sem contar spoilers, né, a grande questão da história é a busca por uma questão, né? Manter a humanidade viva. E como é que você consegue manter a humanidade viva, né? Com a paz, com a paz reinando. E acontece algumas coisas na história que o Vishnu acaba ficando em perigo e quem estava tentando acabar com o Vishnu acaba tendo que também, né, buscar a proteção para ele. Então isso é uma questão muito interessante dessa história, né? Parabéns para o Fábio Cobiaco pela arte, é uma arte incrível, certo? Incrível, não tem como você trazer tantos elogios para essa arte. Também para o Ronaldo Bessani, né, jornalista e escritor, parabéns pela escrita do roteiro, muito bem feito, certo? Ele não segue uma linha do tempo bem direitinha, né? Ele é mais pela memória, né? Ele é um texto muito complexo de ser lido. E nós temos também o Eric Asher, né? Que foi o investidor dessa história, né? Que ele teve o argumento, ele teve a ideia, mas ele não escreveu toda a história, né? Ele só investiu e ele teve a ideia. Então, parabéns para essas 3 pessoas e parabéns pelos 10 anos dessa obra de arte brasileira, né? Eu espero que o quadrinho nacional continue ganhando mais força para que venham ainda mais obras dessa magnitude.
O mais legal, pessoal, é que esse é o livro que eu tenho o autógrafo dos autores que fizeram esse livro. Se você já leu essa história, compartilha com a gente a sua experiência. Esse foi o Significando Coisas de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Curte aqui o nosso canal, nos segue nas nossas redes sociais e continue buscando aqui o nosso canal, porque vai ter muito mais conteúdo.